Detalhes do acerto do Fluminense com a Puma para ser a fornecedora esportiva do tricolor na próxima temporada. Tem craque ex-seleção brasileira rasgando elogios ao técnico do Flusão e ex-treinador tricolor dando conselhos e dicas sobre um futuro adversário do Flu na Copa do Mundo de Clubes. Além disso, alguns jogos importantes rolando lá em Xerém. A gente vai atualizar tudo isso para você nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar e muito do Fluminense. No fim da tarde de ontem, a Central Fluminense trouxe uma apuração para vocês de que já está tudo certo entre Fluminense e Puma para que a marca alemã seja fornecedora de material esportivo tricolor a partir de 2026. Já tinha saído antes uma informação do Vitor Lessa de que o acordo estava muito bem encaminhado, mas o nosso repórter Wilson Forte teve a informação de que já está tudo definido, tudo certo. A Puma será sim a nova fornecedora de material esportivo do Flu a partir de 2026. A Umbro está aqui no Fluminense desde 2020, vocês vão lembrar muito bem, claro, foi uma parceria extensa e muito bem sucedida, afinal, nossa primeira vitória da Copa Libertadores foi com essa marca estampada na nossa camisa, fornecendo os nossos uniformes, além de jogar, claro, né, o Intercontinental de 2023 e também essa Copa do Mundo de Clubes em 2025 com a marca. A Puma começa em 2026, a gente não tem os detalhes ainda do tempo de contrato que a empresa alemã assina com o Fluminense, mas algo importante para se frisar aqui desse acordo, tá? Até 2024, a Puma tinha uma cláusula de exclusividade com o Palmeiras. Vocês devem ter reparado, já o Palmeiras é uma equipe da Puma. Até 2024 tinha essa cláusula de exclusividade, mas na última renovação de contrato deles lá, essa cláusula foi retirada. Então, o Red Bull Bragantino, por exemplo, anunciou parceria em dezembro de 2024, o Bahia em março de 2025 e agora, a partir de 2026, o Flusão estará de fornecedora nova, enxoval novo, todos os produtos ali serão refeitos com agora a batuta, a tutela da Puma. Que ela seja muito bem-vinda ao Fluminense, que seja uma parceria de enorme sucesso, que a gente consiga, né, muitos títulos, né, vestindo uniformes da Puma. O próximo jogo do Flusão, amanhã, pela Copa do Mundo de Clubes, é contra o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul. Mas depois a gente vai enfrentar o Mamelodi Sundowns da África do Sul, venceu o primeiro jogo justamente contra o Ulsan, nesse momento lidera o grupo F, e aí quando a gente pensa, né, em brasileiro na África do Sul, pelo menos para mim, é automático pensar no Papai Joel. Joel Santana treinou a África do Sul na Copa de 2010, entende bastante do futebol local e gravou um vídeo nas suas redes sociais dando dicas ao Renato Gaúcho de como se portar contra a equipe sul-africana. Se liga aí no que disse Joel Santana. Renato, cuidado com esse time africano. A defesa é fraca, mas o ataque não é bobo. Joga igual a nossa escola. Tu sabe que nós fomos para lá, eu, Parreira e outros treinadores. Fizemos um trabalho, você vê que ele joga igual a gente. Não dá chute pro alto, joga tranquilo, com bola no chão. Tem 2 ou 3 jogadores do meio para frente. Agora a defesa é falha e fraca. E o goleiro já viu, o goleiro é mão de sabão. Um beijo, um abraço do canal do Joel. Vamos lá, tricolor! Tá aí então Joel Santana, né, falando da defesa dos caras que é fraca, ele chamou o goleiro de mão de sabão, mas destacou que ofensivamente o time não é bobo, e aí ele fala das referências, né, ao futebol brasileiro e sul-africano. O Mamelodi Sundowns em específico é um time com muita influência brasileira. Se você olhar o uniforme, ele não é amarelo com um short azul por coincidência, não. Eles são conhecidos lá como The Brazilians, né, os brasileiros, e tem essa influência muito grande da nossa escola de futebol por lá. Então o Joel fala essa questão de, não sair jogando com chutão, é sempre trocando passe ali, tentando construir, tentando jogar um futebol mais bonito, digamos assim, e com muita ofensividade, com muita chegada à frente. Então o Fluminense precisa ficar de olho para esse jogo contra o Mamelodi. Não dá para achar que, por mais que a gente seja sim favorito, que o Fluminense vai conseguir os 90 minutos dominar o jogo, meter 4-5-0. Tomara que isso aconteça, mas vai ser muito mais uma questão circunstancial de você construir o resultado ao longo da partida do que chegar com esse salto alto, vamos botar dessa maneira. Tem que encarar o jogo com muita seriedade, respeitando o adversário, sobretudo a força ofensiva do adversário. O Joel Santana conhece bastante futebol sul-africano e ele destacou, né? Defensivamente os caras não são nada demais, mas são até fracos, né? O Joel usa a palavra fracos.
mas ofensivamente tem sim qualidade, venceram o Ulsan na primeira rodada, vai ser um confronto direto para o Flusão nesse jogo do dia 25 lá em Miami. Quero sair um pouquinho aqui do Mundial dos Estados Unidos, voltar para o Brasil, porque a gente tem algumas informações importantes do futebol feminino e também jogos lá de Xerém. Só antes, rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, me falar o seu nome, de onde você está nos acompanhando. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, deixa um comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Vander Lúcio, de Governador Valadares, em Minas Gerais, para o Milton, de Ipanema, também em Minas Gerais. Milton está aqui em Nova York, acompanhando o Flusão na Copa do Mundo de Clubes. Também para o Davi Weber, lá de Volta Redonda, para o da Mata, de Petrópolis, e para o Everaldo, de Nova Friburgo. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense. Convite mais do que reforçar. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Vamos falar um pouquinho do futebol feminino do Fluminense, porque tem troca de treinador. Ou melhor, troca ainda não, mas o atual treinador saiu e, claro, né, outro será contratado em seu lugar. O futebol feminino do Fluminense era comandado pelo Hoffman Túlio e ele deixou a equipe adulta feminina do Fluminense. Junto com ele também saiu a auxiliar Lia de Paulo e o analista de desempenho Thiago Tavares. O Fluminense postou ali uma nota agradecendo toda a dedicação empenhada ao longo do trabalho, tudo mais. Foram quase 3 anos à frente do Fluminense por parte do Hoffman Túlio, conseguiu acesso para a primeira divisão do Brasileirão, se manteve, né, na elite nas 2 temporadas seguintes. Na atual temporada, o Fluminense terminou em 10º. E aí, o modelo ali do campeonato feminino, as 8 primeiras equipes, passam à próxima fase. O Fluminense acabou não conseguindo essa classificação, mesmo com a vitória contra o Real Brasília na última partida do campeonato para o Fluminense, claro. O Fluminense diz que em breve vai anunciar o novo treinador para a sequência da temporada. E aí o GE publicou ali uma apuração deles de que, além da não classificação para a próxima fase, também houve um entendimento interno de que o trabalho do Hoffman Túlio já não estava mais evoluindo no dia a dia como o Fluminense desejava e por isso o clube opta por seguir um novo caminho, agora sem o treinador. Vamos aguardar para ver quem que o Flusão vai buscar para comandar essa equipe. Agora, nas categorias de base do Flusão, eu quero aproveitar para parabenizar o meia-atacante Jean Carlos. Ele foi convocado pela seleção sub-15 brasileira, que vai disputar a Copa 2 de julho. É a primeira convocação dele pela seleção. Ele é um jogador nascido em 2010. Ele vai se apresentar à seleção brasileira lá em Salvador e é um jogador que, por mais que seja do Sub-15, geração 2010, já tem feito algumas partidas no Sub-17 tricolor. Outro dia a gente comentou aqui de um belo gol do Fluminense, que ele dá um belo passe de 3 dedos, um cruzamento lá na área, já vem jogando nessa categoria acima, mesmo sendo um jogador do Sub-15, mais um nome aí pra gente ficar de olho na formação do Fluminense. E agora, aproveitando até para falar do Sub-17 tricolor, teve partida pelo Brasileirão, a 6ª rodada. O Fluminense acabou sendo derrotado pelo Palmeiras por 1-0. O time estava com 9 jogos de invencibilidade, mas acabou voltando a perder. O Fluminense está em 6º na competição com 10 pontos. A gente também falou aqui, destacou nos últimos dias o goleiro Eduardo, que tinha retornado de lesão e estava sendo um grande destaque do Fluminense. Eu lembro que falei muito do jogo contra o São Paulo, ele foi o principal nome ali do Fluminense na partida para manter a nossa vitória no placar. E a gente falou, né, que ele estava voltando de lesão e tinha essa sequência invicta do Flu com ele, né, ali defendendo a meta tricolor e poucos gols tomados. Mas, infelizmente, além da derrota nesse jogo, que foi disputado no estádio Marcelo Vieira contra o Palmeiras, o Eduardo novamente se lesionou, saiu machucado ali da partida. Agora é ver com detalhes qual foi o tipo de lesão que ele teve, se é algo mais grave ou não. Mas infelizmente o goleiro do Flusão, que vinha sendo um grande destaque, se machuca mais uma vez e deve voltar a desfalcar o tricolor. Já no Sub-20, rolou a partida de volta das quartas de final do torneio OPG, Otávio Pinto Guimarães, lá no CT do Nova Iguaçu. O Fluminense venceu por 1-0 e passou nos pênaltis, vencendo por 11-10. Vale lembrar, né, no primeiro jogo, com o mando do Fluminense, o Flusão perdeu por 1-0, tinha que retirar o resultado fora de casa.
Matheus Pedro fez o gol tricolor e levou o jogo para a disputa de pênaltis. O goleiro Gustavo Félix pegou 4 pênaltis nessa disputa e ajudou a fazer com que o Fluminense passasse para a semifinal da competição. Vale destacar também que o Fluminense jogou grande parte dessa partida com 2 jogadores a menos. O meio-campista Gustavo Doman e o zagueiro Loyola foram expulsos pelo segundo cartão amarelo ao longo da partida. Então, os moleques de Xerém foram verdadeiros guerreiros para conseguir essa classificação para a semifinal da competição. O trabalho de Renato Gaúcho até agora no comando do Fluminense tem sim um saldo positivo, ele tem um alto aproveitamento nos jogos com o Flusão, isso não está passando despercebido. Ele foi muito elogiado agora por um campeão do mundo, camisa 10 do Penta. Tô falando do Rivaldo, que é patrocinado pela Betfair, e deu uma entrevista lá para falar um pouco, né, claro, do futebol brasileiro como um todo, e ele rasgou elogios ao Renato Gaúcho. Tem aqui a declaração do Rivaldo para abrir aspas para você. Se liga aí no que o craque falou. Renato é um treinador que sabe lidar com os jogadores e sempre tem um jogo muito limpo. O elenco do Fluminense é bom, não tenho dúvida que ele vai fazer história em mais uma passagem pelo clube, tanto no Campeonato Brasileiro quanto nessa Copa do Mundo de Clubes. Acredito que ele vai fazer um grande trabalho, assim como fez por onde passou. Tá aí então o elogio do Rivaldo. De fato, né, o Renato teve um momento ali de oscilação e tudo mais, mas foram oscilações com empate, né? O Fluminense perdeu muito pouco sob o comando do treinador desde que ele chegou aqui no clube, conseguiu fazer uma boa partida contra o Borussia Dortmund, claro, ficou faltando aquele golzinho pra gente sair com a vitória. Pra mim, pessoalmente, confesso pra vocês que o empate com o Borussia ficou até com um gosto um pouco mais amargo na boca depois de ver que o Botafogo conseguiu vencer o PSG, porque a gente viu claramente que era possível o Fluminense vencer o Borussia, o Fluminense mereceu vencer o Borussia, né? E aí o Botafogo conseguiu aquele feito ontem lá de vencer o atual campeão europeu, né? Meus parabéns ao Botafogo, né? Aquele parabéns que eu dou cheio de ódio, porque eu sequei muito, tá? Pra mim não tem essa de, porque é time brasileiro contra europeu. Assim, desculpa até o palavreado, mas eu tô cagando e andando pros times europeus. A minha rivalidade é local. É com o Botafogo, é com o Flamengo, é com o Vasco. Então, eu queria mesmo que o PSG atropelasse o Botafogo. Infelizmente, não aconteceu ontem. Mas o Fluminense tem, né, boas credenciais com essa primeira partida contra o Borussia Dortmund para sonhar em ir longe na competição. O Rivaldo falou bastante sobre isso. No próximo jogo, amanhã, contra o San Hyundai, eu tenho algumas informações também para trazer para vocês. O Marcelo Neves, lá do GE, publicou que a FIFA definiu quem vai ser o árbitro dessa partida. Vai ser o inglês Michael Oliver. Michael Oliver tem 40 anos, começou a apitar em 2007, recebeu o distintivo da FIFA, né? Virou um árbitro FIFA em 2012, começou a apitar jogos ali mais importantes da entidade. Faz parte do grupo da elite da UEFA desde 2018. E o pai dele, o Clive Oliver, também foi árbitro de futebol, é um árbitro bastante famoso mundialmente, sobretudo na Premier League. Esse é o cara que vai comandar a partida do Flusão. Eu tenho aqui a provável escalação do Fluminense, que pode ter novidades sim para esse jogo contra o San Hyundai. Se falou muito, né, das escolhas do Renato Gaúcho, que pareceu ter estudado bastante o Borussia Dortmund para neutralizá-los, para fazer uma estratégia que fizesse com que o Fluminense saísse com um bom resultado. Isso pode acontecer novamente contra o San Hyundai. O Fluminense mexeu um pouquinho na sua equipe de forma a conseguir o melhor resultado contra os coreanos. Principal dúvida é se vai ter Paulo Henrique Ganso de titular ou se a trinca de volantes irá permanecer. O Fluminense jogou muito bem contra o Borussia Dortmund com esse meio-campo mais reforçado. O Renato Gaúcho já falou algumas vezes que gosta dessa formação, que acha que as melhores atuações do Flu foram com essa trinca de meio formada por Nonato, Hércules e Martinelli. Mas existe, claro, a possibilidade, né, por ser um time que a gente sabe, com todo respeito ao San Hyundai, um pouco mais frágil do outro lado, uma equipe pior do que a do Borussia Dortmund, colocar um meia mais cerebral como o Paulo Henrique Ganso para achar um passe ali. Talvez o time coreano se defenda mais ao longo do jogo, então vai precisar de um cara com essa visão de jogo para achar um passe para saírem os gols do Fluminense. Então existe essa possibilidade, claro, do Paulo Henrique Ganso assumir a posição ali no time titular do Fluminense. Analisando pelos últimos jogos em que o Ganso foi titular, provavelmente sairia o Nonato, né? A dupla de volante tem sido feita por Hércules e Martinelli. Claro, o Nonato também teve machucado, suspenso e tudo mais, mas ultimamente a tendência maior do Renato foi de colocar Martinelli e Hércules nesse meio campo, e aí Nonato e Paulo Henrique Ganso disputam essa terceira vaga. Lá no comando de ataque também existe uma dúvida na possibilidade do Germancano retornar ao time titular. A torcida tricolor está bastante irritada com o Everaldo, e não é para menos. Como é que o centroavante não finaliza aquela bola, né? Sequer tentou.
dá o passe pro lado ali pro Canóbio, a gente acaba não conseguindo gol naquela jogada, todo mundo com esse gosto muito amargo na boca. O Renato já tinha falado que o Cano não seria titular no jogo por questões físicas, não estava 100% e tudo mais. Já teve alguns minutos contra o Borussia Dortmund, existe sim a possibilidade dele retornar como titular nesse jogo de amanhã contra o Ulsan. A resposta definitiva, claro, a gente vai ter quando sair a escalação oficial do Flusão, 1 horinha antes da partida. Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui pra você. Quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E aí, meu amigo, minha amiga, quem que tem que ser titular no Fluminense? Mantém o Everaldo? Coloca o Germancano no comando de ataque? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!